Começando em breve. Agora gravando. Bom, pessoal, é um enorme prazer receber Sérgio Rezende aqui no nosso colóquio da UFPB. Engrandece o nosso programa de pós-graduação e é uma responsabilidade apresentar Sérgio. E apresentar Sérgio, a gente não pode ir no Lattes dele, porque Sérgio é aquela figura que a gente vai na Wikipédia, né, para apresentar. Tem tantos serviços prestados para a ciência e tecnologia nas mais diversas áreas, notadamente no estudo de espintrônica, de materiais magnéticos, eletrônica, né? Acho que se formou em eletrônica, né? Engenheiro eletrônico lá na PUC do Rio. E é um prazer também recebê-lo nesse dia do professor, né? Dia dos professores. Sérgio, que é um grande professor, um grande orientador. Tive o prazer de interagir com o Sérgio de forma mais prática e mais próxima durante um ano em Recife. E pelo exemplo é que Sérgio educa esse professor e ensina os seus orientandos. E realmente é um grande prazer conviver, assistir os seminários e as discussões e as idas de Sérgio ao laboratório para colocar o dedo na ferida, né, onde o experimento não está funcionando, sempre chegando e dando aquela voz que clareia tudo, né? Aquela palavra de luz. Então, realmente foi uma experiência muito, muito marcante. E, bom, sobre a carreira de Sérgio Rezende, como ele disse, ele tem 50 anos de carreira científica. Então, eu poderia ficar aqui uns bons minutos falando, mas, bom, de contribuições, já publicou cerca de 300 artigos científicos, tem um INTH de 50, milhares de citações. Talvez a principal contribuição, né, a orientação de mais de 40 teses de mestrado e doutorado, e é isso que as sementes que Sérgio plantou ao longo do seu caminho, né? E como todos sabem, Sérgio teve uma carreira brilhante, não só na área acadêmica, mas também na gestão de ciência e tecnologia. E muito do que nós devemos e o que nós temos hoje no Brasil de ciência de ponta, a gente deve à gestão do professor Sérgio no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? E realmente teve um salto de qualidade, um salto de recursos durante sua gestão. Inclusive, tenho aqui algumas pessoas que estão trabalhando no Sirius, que é um lugar que eu trabalhei também, que é responsabilidade do professor Sérgio Rezende, enquanto ministro, né, que foi quem assinou e quem tomou essa decisão de dizer que o Brasil tem condições de fazer ciência de ponta e ter instrumentos de ponta. Então, o Sirius é muito responsabilidade do professor Sérgio. E continua, né? Sérgio é aquela pessoa que persevera e, como ele disse, toda essa situação que a gente está passando no momento, ela é temporária, passageira, e por conta de pessoas como o Sérgio que a gente continua e dias melhores virão, né? Então, agradeço enormemente ao professor Sérgio por aceitar esse convite e deixo a palavra para Sérgio Rezende, e o tablado é todo seu. Bem, pessoal, boa tarde a todas e a todos. Para mim é uma satisfação grande falar para a Universidade Federal da Paraíba, nesse dia importante, dia do professor, e é um dia em que está havendo uma grande mobilização da Sociedade Brasileira para a Propaganda da Ciência. Agora, estão fazendo uma mesa redonda importante em defesa da ciência, por conta do que nós estamos passando, vocês todos estão sabendo. Eu quero agradecer ao Márcio
pelo convite para estar com vocês aqui hoje e por essa generosa apresentação que ele fez. Eu dei um colóquio presencialmente aí na física há cerca de 7 anos, 6 ou 7 anos, não lembro, e voltei à Universidade da Paraíba há cerca de 3 anos para dar uma palestra no Departamento de Ciências Materiais, e eu tenho muito apreço à universidade e ao Estado. Minha mulher é paraibana, e por conta disso nós vamos com frequência a João Pessoa, porque vamos visitar a mãe dela. Então eu tenho um grande apreço à Paraíba, à Universidade Federal da Paraíba, que eu acompanhei o desenvolvimento há 50 anos. Eu lembro que o campus da Universidade Federal de Pernambuco, onde nós estamos, era um campus com alguns prédios altos, muito árido, e eu fiquei muito impressionado que o Rinaldo Cavalcante foi reitor da Paraíba, grande reitor, e ele construiu prédios menores, funcionais, com o campo muito arborizado, né? O campo da Paraíba está dentro de uma reserva, praticamente. Então, gosto muito toda vez que eu vou aí. Eu vou fazer uma apresentação inicial, bem básica, porque muitos de vocês não trabalham magnetismo nem espintrônica. Mas vocês sabem que, além da carga elétrica, os elétrons têm spin, e ao spin está associado um momento magnético, e como os átomos são formados pelo núcleo, pelos elétrons, alguns átomos também têm um spin total e, portanto, um momento magnético. E os materiais magnéticos são aqueles que têm átomos que têm momentos magnéticos. Nem todos os átomos têm momentos magnéticos. Porque, como vocês sabem, quando em qualquer átomo a distribuição de elétrons é tal que as camadas tendem a ficar preenchidas. E quando nós temos uma camada preenchida, o spin total e o momento angular orbital total são nulos. Mas tem alguns elementos da tabela periódica, como especialmente aqui vanádio, crômio, manganês, ferro, cobalto, níquel, que tem a camada 3D incompleta. Elétrons vão, digamos assim, eles preenchem os estados e vão antes para a camada 4S, e a camada 3D fica incompleta. São chamados elementos do grupo de transição do ferro. E tem também elementos de terras raras, lantanídeos, que são magnéticos também, porque têm camadas incompletas. Quando ele tem uma camada incompleta, ele tem spin, tem momento magnético. E num material fortemente magnético, os spins interagem através, principalmente, da interação de exchange, de intercâmbio, e o material passa a ter propriedades muito diferentes dos materiais paramagnéticos ou diamagnéticos. E os materiais são, tradicionalmente, agrupados em 3 grandes categorias. E a categoria, o comportamento do material, depende da curva de magnetização em função do campo magnético aplicado. Tem materiais em que essa curva é tal que a gente aplica um campo e depois diminui, depois aumenta, e a distância não vê que, na verdade, ali tem mais de uma curva. É que elas são tão juntas que o material é chamado mole ou doce. Ele mole porque ele magnetiza facilmente. Esses materiais são usados para fazer transformadores, geradores, motores, cabeçotes de gravação, etc. Por outro lado, tem materiais em que o ciclo de esterese é largo, como está aqui. É preciso aplicar um campo magnético elevado
para a magnetização saturar, e quando nós retiramos o campo magnético, existe uma magnetização remanente, e é preciso aplicar um campo no sentido inverso para poder anular a magnetização. Esses materiais são chamados duros, ou ímãs permanentes. Eles também são usados para motores, geradores, alto-falantes, e são os ímãs que nós conhecemos bem. E os materiais que têm um ciclo de esterese intermediário, nem muito estreito, nem muito largo, eles são usados para gravação magnética. Porque se nós aplicarmos um campo magnético, o meio fica magnetizado, mas nós podemos desmagnetizar e magnetizar novamente, no mesmo sentido ou em outro sentido. Então, o material grava magneticamente essa informação, e a gravação magnética é uma função muito importante na eletrônica, como todos sabem. Vou dar um exemplo da evolução da qualidade dos materiais, tomando apenas um exemplo rápido de ímãs permanentes. Uma grandeza que caracteriza o ímã permanente é basicamente a área do retângulo que a gente consegue botar aqui no ciclo esterese. Essa área chama o produto BH. B por causa do campo magnético, que é o vetor indução magnética, que é H mais M, e a curva BH é parecida com essa, e vejam o que aconteceu como resultado da pesquisa em materiais com produto BH de materiais usados na prática, para fazer motores, geradores. Até a década de 70, o material mais importante era o alnico. Como o nome diz, ele tem alumínio, níquel e cobalto. Mas aí começou-se a usar elementos de terras raras, e o produto BH foi aumentando, até que com os ímãs de neodímio, ferro, boro, o produto BH chegou a esse valor aqui, quase 500 quilojoules por metro cúbico. E vejam que esse valor aqui, ele é mais ou menos 8 vezes maior que os ímãs de alnico tinham. Então, quando eu comecei a trabalhar em magnetismo, que foi na década de 60, os ímãs que nós tínhamos eram de alnico. E qual é a vantagem de ter um material com produto BH grande? É que você pode produzir o mesmo fluxo magnético com um volume menor. Então, esse desenho aqui mostra que é possível, com ímã de neodímio ferro-boro, produzir o mesmo fluxo magnético que se conseguia fazer com aço magnético, que era usado há 50 anos. E qual é a vantagem disso? As vantagens são muitas. Só é possível ter hoje turbinas eólicas com um gerador de um tamanho relativamente pequeno, no topo de uma haste lá em cima, gerando 3 megawatts por causa dos ímãs de terras raras. Quando se começou a fazer turbina eólica no Brasil, na década de 80, a potência de uma turbina eólica era, no máximo, 100 quilowatts. Depois, 300 quilowatts, atualmente 3 megawatts. E, com isso, a energia ficou viável economicamente. Também só é possível fazer automóvel elétrico, veículo elétrico, por conta dos ímãs de terra rara. Você consegue fazer um motor com grande potência, num volume que cabe no carro. E a importância dos motores elétricos é que a eficiência de conversão da energia base
para energia de movimento é maior do que 90%, enquanto a eficiência do motor de explosão é 20%. Então, gente, a evolução dessas áreas dependeu muito do trabalho de físicos, de químicos, engenheiros de materiais, e isso transforma a realidade. Vocês sabem que a ciência transforma a realidade, e eu gosto de mostrar esse exemplo porque tem pessoas que estão trabalhando no laboratório sem ver muito claramente como é que isso pode trazer resultados concretos. Os resultados concretos aparecem em muitas áreas e eles podem ser muito importantes. Como eu falei, a gravação magnética também é uma tecnologia importante. Ela começou no século XIX. Tem aí alguns exemplos de gravadores. Os primeiros gravadores funcionavam com fio magnético, depois com fita magnética, os computadores com os discos rígidos. Essas tecnologias são tecnologias clássicas, porque a gravação é feita por um fluxo magnético que magnetiza uma região, e a leitura do sinal gravado é feita pela indução magnética, que o material em movimento produz numa bobina. Só que a gravação magnética evoluiu nos últimos anos por conta da espintrônica, que é o tema da nossa conversa de hoje. Eu vou mostrar que, com a espintrônica, foi desenvolvida um cabeçote de leitura, que é leitura quântica. Em vez de ser efeito Faraday, como aqui, é efeito quântico, e o tamanho da cabeça de leitura foi diminuindo. Por que isso? Porque, para nós fazermos a leitura com efeito Faraday do que está gravado numa pequena região aqui, é preciso ter fluxo magnético. Então, é preciso ter volume. Então, para nós termos uma densidade maior de gravação, é preciso ter uma área menor, e para isso é preciso ter um sensor diferente. A espintrônica, então, é a área da física e da tecnologia que faz uso do spin do elétron para novas funcionalidades. E eu gosto de chamar a atenção que o spin é o portador natural da informação digital, porque spin para cima, spin pode ser usado para representar o dígito 1, spin para baixo, o dígito 0. E por que a corrente, por que o spin do elétron não é importante na eletrônica convencional? Porque a eletrônica convencional utiliza materiais cujas dimensões são maiores do que o livre caminho médio. Isso quer dizer que o elétron sofre muitas colisões na sua trajetória, e nas colisões ele perde a informação sobre o spin. Se nós tivermos, por outro lado, uma multicamada, em que a espessura das camadas é menor do que o livre caminho médio dos elétrons, um elétron em movimento ao longo da camada, ele não sofre colisão dentro da camada, porque o seu comprimento de difusão é maior do que a dimensão. Então, se o comprimento de difusão livre caminho médio é maior que a dimensão, o elétron vai de um ponto ao outro, mantendo o spin. E, então, o transporte pode ser controlado pelo spin. E foi uma descoberta na qual teve uma participação brasileira. Nosso colega Mário Baibis, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estava fazendo um pós-doutorado com Albert Fert, na Universidade de Paris, em Orsay, e ele foi o primeiro autor do trabalho que, pela primeira vez, deu notícia da magnetorresistência gigante. O que é isso? É o seguinte:
Se nós temos uma multicamada, tal que a magnetização de uma camada está oposta à magnetização da seguinte, pela interação quântica que tem entre as duas, sem campo magnético, um elétron atravessando essa multicamada, ele vai ver uma resistência grande. Grande porque o spin passa por uma camada magnetizada no sentido e depois por uma outra no outro sentido. Por isso a resistência, que é sensível ao spin, ela é grande. Agora, se nós aplicarmos um campo magnético de tal maneira que todas as camadas fiquem orientadas na mesma direção, a resistência cai 50%. Ora, magnetorresistência significa variação da resistência com o campo magnético. Um fio de ferro, ele tem uma magnetoresistência de fração de %. Então, a magnetoresistência é conhecida há muito tempo, mas em 1988 foi mostrado que é possível ter uma magnetoresistência gigante. E essa magnetoresistência gigante é que possibilita a fabricação de um sensor que, em vez de ser sensível a fluxo magnético, ele é sensível apenas a campo magnético. Porque é o campo magnético que orienta uma camada livre de uma multicamada em relação a outra. E, com isso, a resistência da camada metálica entre elas varia. Então, o campo magnético muda a direção da magnetização e isso muda o valor da resistência. E aquele desenho que eu mostrei anteriormente é exatamente de um cabeçote de leitura de gravação magnética por magnetoresistência gigante, que com a evolução da tecnologia foi diminuindo de tamanho e possibilitando fazer bits cada vez menor. E vejam que a variação é enorme. Está aqui, numa escala logarítmica, o que aconteceu com a densidade em área da capacidade de armazenamento em discos rígidos ao longo dos anos. Foi isso que nos possibilitou ter discos rígidos com a capacidade de armazenamento que nós temos hoje, que ultrapassa 100 gigabits por polegada quadrada. O Albert Fert, que foi o orientador do Mario Babiš, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2007, juntamente com Peter Grimberg, um alemão, pesquisador brilhante alemão, que descobriu a magnetoresistência na mesma época. Os trabalhos foram quase simultâneos. O do Grimberg foi um pouquinho depois. O Grimberg faleceu já há uns 2 ou 3 anos, mas o Fert está muito ativo, tem 83 anos. Eu vou mostrar mais adiante alguns trabalhos recentes de Fert. Então, a espintrônica começa com a descoberta da magnetoresistência e ela deu origem, então, a uma área de pesquisa com filmes finos, o efeito de exchange bias de uma camada ferromagnética com uma antiferromagnética, o acoplamento entre duas camadas ferromagnéticas, a magnetoresistência gigante, válvula de spin, torque de spin, assim por diante. E as novas áreas da espintrônica, quando eu digo novas, é de 2000 para cá. São áreas que usam conceitos novos, e o que eu vou apresentar aqui muito rapidamente. Eu vou, então, fazer uma apresentação simples sobre o que são correntes de spin, vou falar sobre o efeito Hall de spin e vou falar mais adiante, aí vou ter que mostrar slides meio rapidamente, porque as informações são mais específicas. Vou falar sobre spin orbitrônica, spintrônica com materiais antiferromagnéticos e spintrônica com materiais topológicos.
que são, então, avanços mais recentes nessa área de spintônica. Márcio, tudo sob controle? O som continua bom, então? Está tudo ótimo, professor. Tudo bom. Então vamos para a segunda parte. Tem aqui uma ilustração feita por meu colega Antônio Azevedo, da corrente elétrica no metal. Eu estou aqui vendo uma camada metálica de lado, como se eu tivesse feito um corte nela, e isso aqui é uma representação simplificada, e desprezando, ignorando as colisões e considerando que o movimento é retilíneo. Você sabe que não é, isso aqui é apenas uma visão simplificada. Os elétrons podem ter spin para cima ou para baixo. E a corrente elétrica que atravessa uma certa seção tem contribuições iguais de elétrons com spin para cima e elétrons com spin para baixo. E a corrente de carga corresponde à corrente dos elétrons com spin para cima mais a corrente do elétrico com spin para baixo. Agora, se nós tivermos elétrico com spin para cima se movimentando num sentido e elétrico com spin para baixo no outro sentido, a corrente de carga é nula, porque uma é positiva e a outra é negativa. Mas a diferença entre as correntes é diferente de zero. E isto aqui é o que chama corrente de spin. Por que a gente chama corrente de spin? Porque a carga líquida que atravessa a seção é nula. Não tem fluxo de cargas, mas tem fluxo de spin. Eu posso dizer que ou eu tenho uma corrente de spin para cima nesse sentido, ou uma corrente de spin para baixo nesse sentido. Podemos fazer uma analogia com a corrente elétrica num semicondutor. No semicondutor, nós temos elétrons e buracos. E quando elétrons e buracos se movimentam em sentidos opostos, eles criam uma corrente de carga que é a soma das duas. E eu posso definir a minha corrente de carga como sendo a corrente no sentido do movimento dos elétrons ou no sentido oposto. É uma escolha. A gente convenciona que o sentido é o oposto do movimento do elétron, mas podia ser o contrário. Então, a corrente de spin é isso, ela tem essa analogia. É produzida pelo fluxo de elétrons, em que elétrons com spin para cima move no sentido e elétrons com spin para baixo move no sentido oposto. O conceito de corrente de spin já tem mais ou menos 20 anos, aliás, 30 anos, mas foi há 20 anos que o Jorge Risch, um argentino-americano, fez a seguinte previsão. Ele fez essa previsão sem conhecer o trabalho de Dor Russo de 20 anos antes, 30 anos antes, Diakonov e Perel. Risch considerou o seguinte: se nós tivermos elétrons com spin para cima e com spin para baixo, se movimentando a corrente elétrica num material que tem interação espin-órbita grande, como paládio, platina, a colisão que o elétron sofre é sensível à interação espin-órbita. Certo? Porque o movimento está ligado ao momento angular. E se a interação espin-órbita no material é grande, então a seção de choque vai depender também do spin. Então, elétricos com spin para cima vão se deslocar para cima, e elétricos com spin para baixo vão se deslocar para baixo. Porque o momento angular orbital aqui é positivo e aqui é negativo. E
e a interação é proporcional a L escalar S. Então, se L inverte de sentido, S deve inverter de sentido para manter o mesmo sinal. Então, o que Risch mostrou é que uma corrente elétrica passando num metal com forte reação em p-órbita resulta numa corrente de spin. Vejam que o que eu tenho aqui é o que eu mostrei no slide anterior. É uma corrente de spin. Ele chamou isso efeito spin Hall. Esse efeito spin Hall porque o efeito Hall é o efeito pelo qual os elétrons ou buracos, eles são desviados pelo campo magnético. É o efeito Hall clássico. Aqui o efeito é sensível ao spin. Então ele chamou o efeito spin Hall. O Risch postulou uma expressão pela qual a densidade de corrente de carga, estamos chamando de JC, vai dar origem a uma densidade de corrente de spin. Sigma é a polarizabilidade, direção dos spins, e esse θSH é chamado ângulo de spin Hall. E a platina tem um ângulo de spin Hall de aproximadamente 0,05. Isso quer dizer que 5% dos elétrons que estão se movimentando na corrente são desviados. Isso é um número muito grande, porque nós temos 10 a 23 elétrons por centímetro cúbico, 5% disso é um número muito grande. Agora, atualmente se conhece materiais que têm um spin Hall de 0,5, 10 vezes maior do que a platina. Esse efeito spin Hall demorou alguns anos a ser observado experimentalmente. Ele foi previsto teoricamente e só foi observado experimentalmente anos depois. Outro efeito proposto teoricamente é o efeito de spin pumping. Esse efeito foi previsto por esse quarteto multinacional, Bratais, norueguês, Cerkoviniak, ucraniano, Bauer, holandês e Halperin, americano. Eles previram o seguinte: se nós temos uma camada ferromagnética, que eu estou vendo aqui de perfil, sobre a qual tem uma camada não magnética, chamei de NM. E se nós colocamos a magnetização na camada ferromagnética para precessionar por ressonância ferromagnética, então essa precessão vai injetar corrente de spin nesse metal. E a corrente de spin ela decai a distância num comprimento que é chamado comprimento de fusão de spin. Mas esse trio, esse quarteto, quer dizer, propôs esse efeito dizendo o seguinte: esse efeito produz um amortecimento na magnetização, porque a corrente de spin transporta momento angular para fora do material ferromagnético. Isso é amortecimento extrínseco. Chamaram, então, de spin pumping damping. Ou seja, a precessão de spin produz corrente de spin, a corrente de spin tem uma densidade JS, que envolve a variação da magnetização no material. Veja que tem apenas 3 grandezas do material: a magnetização e essa grandeza, que é a característica da interface. Essa interface tem uma transparência, quer dizer, quanto da corrente de spin atravessa. Tem resistência para atravessar a interface, e essa grandeza se chama Spin Mixing Conductance. Bom, como é que nós fazemos um experimento como esse? Nós precisamos de um campo de micro-ondas aplicado perpendicularmente ao campo estático para fazer a magnetização precessionar. Campo de micro-ondas porque, nos materiais ferromagnéticos, a frequência de precessão da magnetização é da ordem de alguns gigahertz, portanto, frequência de micro-ondas,
e é um guia de onda. A gente tem, então, um guia de onda que leva a micro-onda do gerador para a cavidade de micro-ondas, ou para o guia de micro-ondas, onde está a amostra, e observa-se a resposta refletida da cavidade. E está aqui uma medida experimental, essa curva que parece teórica, né, que é lisinha, é a ressonância ferromagnética de um filme de permalloy de 60 nanômetros. Essa medida talvez tenha sido feita por Márcio, quando estava aqui em Recife, vou mostrar o trabalho dele daqui a pouco. A curva de absorção da ressonância ferromagnética é uma lorentziana. Mas a medida é feita com a amostra colocada num campo magnético estático e superposto a ele um campo de 2 bobinas de Helmholtz, que é um campo oscilante. E nós usamos esse campo oscilante para fazer uma modulação no sinal e, portanto, fazer o sinal se tornar um sinal alternado que pode ser facilmente detectado por um detetor, um amplificador de Lockheed. Então, o que nós medimos é a derivada do sinal em relação ao campo estático. E essa curva daqui, ela é uma derivada de uma lorentziana, perfeita. A curva de absorção lorentziana, a derivada é uma derivada. Então, tem aqui medidas feitas, então, quando o Márcio estava aqui, foi em torno de 2003. Eles fizeram medidas em permalloy, e tem aqui a variação da largura de linha do material, é uma medida do amortecimento do material. Então, nós temos aqui um filme de permalloy com a linha vermelha, que uma certa espessura aí, pode ser aquela de 60 nanômetros, e se nós variamos a espessura, a largura de linha aumenta quando a espessura diminui, por causa de um efeito que é um espalhamento de 2 magnos. Não tenho tempo de entrar em detalhe. Agora, quando nós colocamos uma camada de platina em cima do permalloy, vejam que a largura de linha aumenta. E o aumento é maior quanto menor for a espessura do filme de permalloy, de tal maneira que a largura de linha total é a largura de linha intrínseca, mais a largura devido ao efeito de 2 magnos, mais o efeito de spin pumping. Está aqui o efeito de spin pumping. E ele varia com 1 sobre a espessura do permalloy. Por isso, então, ele aumenta à medida que a espessura do filme diminui. A detecção desse spin pumping damp foi feita logo depois da previsão teórica do efeito, em 2002. Esse trabalho nós fizemos e acabamos não completando, não temos mais resultados. Essa curva aparece num livro que eu vou mostrar lá no final, mas ela não está em nenhum artigo científico, está num livro. E aí, em 2004, numa conferência, meu colega Antônio Azevedo apresentou um trabalho muito interessante, mas que nós não conseguimos explicar completamente, por isso o título do trabalho tinha um ponto de interrogação. Efeito DC em ressonância ferromagnética. Será uma evidência do efeito spin pumping? Em 2004, a única prova do efeito spin pumping era o aumento da largura de linha, como eu acabei de mostrar. Mas aí Antônio, com seus estudantes da época, Luiz Vilela Leão, atualmente é professor da Federal de Pernambuco em Caruaru, Roberto Soares, estava fazendo doutorado, é professor no Chile,
e Alexandre de Oliveira, professor na Federal do Rio Grande do Norte. Eles fizeram o seguinte, fizeram uma tricamada, e aqui a tricamada tem permalol e o ferro cobalto, não lembro, aqui no meio, e fizeram a medida da ressonância ferromagnética, está aqui a derivada da lawrenciana. Mas aí eles colocaram 2 contatos na extremidade do material e mediram a voltagem produzida aqui. Então, isso aqui é a voltagem medida na extremidade em função do campo magnético, e isto aqui é uma lawrenciana. Isso aqui é um espelho da absorção ferromagnética do material. E vejo que o pico da lawrenciana corresponde exatamente onde a derivada passa por 0. Então, o trabalho, foram feitas medidas variando a potência de micro-ondas, a largura, o sinal aumenta proporcionalmente, e foram feitas medidas com alguns materiais, cobre, paládio, tântalo, e os materiais com maior interação espin-órbita, tântalo e tungstênio, têm uma tensão maior. Cobre tem uma tensão muito pequena. Não foi feito experimento com platina, porque o alvo de platina é muito caro, só deu para comprar depois. Hoje, um alvo de platina com 3 milímetros de platina está custando 30 mil reais. A de ouro custa 40 mil reais. Então, os alvos de materiais preciosos estão muito caros atualmente. Mas aconteceu o seguinte, nós discutimos o trabalho, eu estava meio distante nessa época, então consegui entender o que estava acontecendo. Nós não conhecíamos o trabalho do Hirsch. Naquele tempo, para acompanhar a literatura, precisava ir com grande frequência à biblioteca, pegar revista por revista, olhar, e a gente não fazia isso, a não ser ir atrás de trabalhos na região que a gente trabalhava e tal, e não entrava muito... Ou seja, não conhecia a literatura como devia conhecer. Hoje tudo é muito diferente, mas a conclusão é que isto aqui era um efeito devido ao spin-pump, produzida por uma corrente de spin, como mecanismo previsto por Brataz e colaboradores, mas nós não explicamos a conversão da corrente de spin em tensão, em corrente de carga. Nós não conseguimos obter uma explicação para isso. Eu preciso pedir licença para fechar a porta aqui, que tem um barulho extra aqui em casa. Sem problema, Sérgio. Eu não sei se vocês estavam ouvindo, mas tinha um liquidificador funcionando aqui perto e estava me incomodando. Trabalho remoto tem disso. Então chega a criança, né? Papai e tal, isso você está passando por isso agora, não? Exatamente. Bem, a explicação que nós não conseguimos estava no trabalho do Hirsch. O efeito que permite converter uma corrente de spin numa corrente de carga é o inverso do efeito spin-Hall. Se nós tivermos corrente de spin no metal, ou seja, elétrons com spin no sentido, se movimentando no sentido oposto a elétrons com spin no outro sentido, eles vão se deslocar na mesma direção, porque aí os dois momentos angulares são opostos e os spin também são opostos. Isso produz, então, um acúmulo de carga e uma tensão. É o efeito Hall de spin, que foi identificado por Saito. Saito fez um experimento igualzinho ao nosso.
mas ele explicou o resultado baseado no trabalho do Rich. Então, a corrente de spin é convertida em corrente de carga pelo mecanismo que é simplesmente o inverso do que eu mostrei anteriormente. Esse efeito, que chama efeito spin Hall, ele é muito usado atualmente, ele permite a conversão de fenômeno de spintrônica em eletrônica. E ele tem algumas revisões interessantes. Essa revisão de 2013, do Axel Hoffman, e essa revisão desses 5 autores, de 2015. O Eiji Saito, o japonês que percebeu o efeito spin Hall, descobriu outro efeito, o efeito spin-Seebeck. Eles fizeram o seguinte, pegaram um filme de permalloy, aplicaram um gradiente de temperatura ao longo do filme, puseram uma fitinha de platina de um lado e outra do outro lado, e nessa fitinha de platina eles mediram uma tensão quando há um gradiente de temperatura. Explicaram da seguinte maneira: o gradiente de temperatura produz movimento de elétrons, elétrons com spin para cima produzem uma corrente maior do que elétrons com spin para baixo, porque o material é ferromagnético. E a diferença das correntes com spin para cima e para baixo é uma corrente de spin. Essa corrente de spin entra aqui na platina e produz uma tensão pelo efeito spin Hall inverso. E a corrente de spin sai dessa daqui e também produz uma tensão. Ou seja, corrente de calor também pode produzir corrente de spin. Vocês vejam a quantidade de fenômenos interessantes. Essa descoberta é de mais recente, 2008. Mas agora eu vou passar a falar de um material muito importante para experimentos, que é um material isolante ferrimagnético, uma granada de ferro e ítrio, que tem uma estrutura atômica complicada, mas ele tem um amortecimento magnético muito pequeno, e ele é usado há 60 anos para várias áreas de magnetismo. Foi usado para estudar propagação de onda de spin, depois para estudar causa e onda de spin, condensação de Bose-Einstein de Magnus, e nos últimos 10 anos é usado para fenômeno de spintrônica e isolante, e é um material que tem aplicações concretas em dispositivos de micro-ondas e também dispositivos de óptica, de infravermelho. O IEG, como nós chamamos, ele é transparente no infravermelho. Então, no infravermelho, ele pode ser usado para fazer rotação de Faraday, para fazer esses dispositivos controlados magneticamente, para mudar a polarização da radiação infravermelha. Vou mostrar, então, aqui uma curva de ressonância em IEG. E enquanto a curva no permalloy que eu mostrei antes, ela ocupava, a derivada lorentziana ocupava toda essa largura aqui, vocês veem que a curva do IEG é muito estreita, porque a largura de linha é muito pequena. E se o amortecimento é pequeno, então aparecem modos ressonantes. Esse aqui é o modo principal, é o modo mais uniforme, mas aqui nós vemos outros modos. Esses experimentos foram feitos por Márcio, quando estava aqui, e veja o que acontece quando a gente bota platina em cima do IEG. Essa curva passa daqui para cá. Aqui está, então, uma demonstração muito clara do spin pumping damping num filme de IEG. E Márcio e colegas fizeram, então, medidas variando a frequência. Aqui um filme de IEG sem platina, que quase não varia a largura de linha, e aqui um filme de IEG com platina, a largura de linha varia com a frequência, porque a variação da largura de linha ela é proporcional ao spin mixing conductance,
e é proporcional à frequência, ômega, e inversamente proporcional à espessura. Esse trabalho foi publicado em 2013, tem um bom número de citações, e foi a primeira demonstração do efeito de spin pumping damping em Yale. Até então, só se conhecia esse efeito em filmes metálicos. Os japoneses fizeram mais, eles fizeram o efeito spin pumping em Yale. Pegaram um bloquinho de Yale, isso aqui é um bloco, 1 milímetro de espessura. Colocaram um filme de platina em cima, aplicaram um gradiente de temperatura através do filme, diferentemente daquele anterior, que era ao longo do filme permalóide, aqui o gradiente de temperatura é através do filme. Por isso eles chamaram de efeito longitudinal, porque o gradiente é através e ele cria uma corrente de spin através do Yale. Essa corrente de spin é convertida em corrente de carga na fita de platina e mede-se, então, uma tensão. A tensão varia com a diferença de temperatura aplicada. E depende do sentido do campo magnético, porque a polarizabilidade varia com o campo magnético. Eu começo, então, daqui a pouco, a falar sobre o nosso trabalho, aí eu vou correr um pouco, são detalhes, mas eu queria passar por essa revisão mais ampla para que vocês pudessem acompanhar. Logo que o trabalho de efeito spin aqui ele saiu também um trabalho teórico, do qual o Saito participou, o outro japonês teórico importante, Maekawa, explicando o efeito longitudinal. Porque o efeito logo trouxe uma dúvida. Como é que eu posso ter um efeito no material isolante? Porque o material isolante não tem elétrons se movimentando para produzir a corrente de spin. Então, eles fizeram um modelo pelo qual o material magnético que está aqui tem excitações elementares que chamam magnons. E os magnons, segundo eles, estão a uma certa temperatura. Enquanto a fitinha de platina está numa temperatura diferente. E a diferença de temperatura produz o que eles chamaram de spin pumping térmico. O spin pumping térmico, segundo eles, produz uma corrente de spin que entra na platina e é convertida em corrente de carga. Bem, entro, então, no resultado do nosso grupo. Nós fizemos um modelo para esse efeito, muito diferente do modelo do anterior, e que hoje é reconhecido como uma explicação correta do efeito. E vou, então, falar muito rapidamente sobre experimentos dos outros dois tópicos, porque o meu tempo está passando. Como é que nós podemos ter uma corrente de spin num isolante magnético? Podemos, porque o material magnético tem como estações elementares onda de spin, e uma onda de spin transporta desvio de spin. O desvio de spin é exatamente uma corrente de spin. Transportar desvio de spin é transportar corrente de spin. As ondas de spin são quantizadas, um quanto de onda de spin chama um magno, e quando nós excitamos magnons, eles passam a ter um número de magnons acima do número de equilíbrio, que é dado pela distribuição de Bose-Einstein. Isso aqui, então, é um desvio do equilíbrio, e se nós integrarmos esse desvio do equilíbrio em toda a zona de Brillouin, nós temos o que Zhang chamou de acumulação de magnons. A acumulação de magnons tem um equivalente no metal, que é a acumulação de spin, e ela é proporcional ao potencial químico. E se nós temos magnons no material, os magnons têm uma certa velocidade de grupo,
o transporte de Magnus carrega a corrente de spin. Porque se eu multiplico isto aqui por H cortado dividido por volume, eu tenho momento angular por unidade de área por unidade de tempo. Então, Magnus transportam corrente de spin, a expressão da corrente de spin é dada por aqui, ela está relacionada com uma integral na zona de Brillouin, e o Young tem uma relação de expressão muito conhecida. Então, é muito fácil fazer contas para calcular essas integrais na zona de Brillouin. Então, o modelo que nós propusemos em 2014 foi o seguinte: o gradiente de temperatura no filme ferromagnético, gradiente de temperatura produz fluxo de partículas, elétrons, fônons, magnons. Nós podemos calcular esse transporte usando a equação de Boltzmann. Então, magnons, eles são colocados em movimento pelo gradiente de temperatura, eles criam uma corrente de spin, a corrente de spin chega na interface com o material metálico e ela, por spin pumping, produz uma corrente de spin no material metálico que é convertido em corrente de carga. Isso dá, então, esse sinal de tensão que é medido aqui. Como eu falei, usando a equação de transporte de Boltzmann e também a equação de difusão, nós conseguimos calcular o N e, a partir disso, conseguimos calcular a corrente de spin. E a corrente de spin tem dois termos, um proporcional ao gradiente de temperatura e o outro dado pela difusão de Magnus. Aqui ela é convertida em corrente de spin de metal e, a partir disso aqui, nós obtemos uma expressão para tensão. Essa tensão aqui é, então, proporcional à resistência do material, à largura, ao comprimento de fusão, carga do elétron, o ângulo de spin Hall, a tangente hiperbólica, e aqui tem 4 integrais da zona de Brillouin. Aqui tem um fator de forma, aqui está o G, está aqui o ΔT. Nós também fizemos experimentos. Esses experimentos foram feitos quando o Márcio estava preparando para sair aqui. Começamos a fazer. Então, medimos a tensão em função da diferença de temperatura. Nós podemos aquecer um lado do filme usando um módulo de Peltier. Está aqui um filme de Young, aqui é o substrato, aqui o filme de Young, aqui um filmezinho de platina em cima do filme de Young. E aqui os dois contatos. Essa é a expressão da tensão que eu falei. Numericamente calculamos esses valores e todas as outras grandezas são conhecidas. E, a partir daqui, nós obtivemos, então, um valor para essa grandeza que é muito próximo do valor medido por outras técnicas, por vários autores. Então, esse nosso modelo, ele deu uma expressão analítica que as pessoas podem usar para calcular. O cálculo é um cálculo analítico. Mas também fizemos medida variando a temperatura da amostra. À medida que a temperatura diminui a partir da temperatura ambiente, nós temos, então, essa curva aqui, ela inicialmente sobe, depois cai, ela vai para zero com a temperatura nula. Então, aqui, as duas curvas teóricas dadas por essa expressão daqui. Porque o JS é uma função da temperatura, o ângulo do spin Hall também varia com a temperatura e a resistência também varia com a temperatura. Essas curvas são curvas teóricas que se ajustam exatamente em cima das curvas experimentais. Esse nosso trabalho foi publicado em 2014 e é hoje o segundo trabalho mais citado do nosso grupo. Mas, no ano seguinte, o grupo japonês, o mesmo grupo, fez medidas não só variando a temperatura, mas aplicando um campo muito alto. E eles viram o seguinte: em baixa temperatura,
com um campo de 8 Tesla, 80 kV, o efeito é muito reduzido. E as nossas curvas teóricas preveem exatamente isso. À medida que o campo aumenta, o efeito spin-Siebeck diminui, e essa diminuição é maior para temperaturas mais baixas. Então, o modelo explicou muito bem a medida dele. Explicamos também a variação com a espessura. E agora, em fevereiro desse ano, esse grupo aqui, principalmente de espanhóis, publicou esse trabalho, Quantificação da contribuição interfacial, que é o primeiro modelo, e a contribuição de Bulk para o efeito spin-Siebeck longitudinal. Eles fizeram modelos calculando as diferenças em cada um e mostraram o seguinte: o modelo Bulk ele é mais importante à medida que a espessura aumenta, e enquanto o modelo de interface é menos importante. Agora, vejam que essa espessura aqui é 80 nanômetros. As experiências são feitas com centenas de nanômetros, micrômetros. Então, o experimento feito com filme de micrômetros, o efeito, o modelo Bulk explica quase 100% do efeito. Eles, então, concluíram que o modelo de Bulk, que nós chamamos, domina no efeito spin-Siebeck. Então, essa é a nossa primeira contribuição. Uma segunda agora, eu vou ter que andar bem rápido agora, é o efeito spin-Hall e o efeito spin-Siebeck em antiferromagnetos. Um antiferromagneto é um material que tem spins em pontos diferentes da rede, em sentidos opostos. Então, o material antiferromagnético é um material em que a magnetização macroscópica é nula. Por isso, a magnetização não é influenciada por campos externos. Nem ela pode ser lida externamente. Ela é insensível a campo externo. E como as excitações de Magnus em antiferromagnético têm frequência muito alta, a dinâmica é muito rápida. Então, os materiais antiferromagnéticos têm atraído a atenção nos últimos anos para fenômeno de spintrônica. Tem algum artigo de revisão sobre isso. Esse aqui de 2016, sobre spintrônica antiferromagnética. Esse Reviews of Modern Physics, 2018, é a nova antiferromagnetismo, é a nova oportunidade. O flagship é a vista lá na frente, né, de ordem magnética para spintrônica. Bom, bem, em 2014, nós tomamos conhecimento de um trabalho teórico que previa o efeito spin-Hall num antiferromagneto, irídio-manganês. Então, nós pegamos um filme de Yale de 6 micrômetros, colocamos um filme de platina, a largura de linha aumenta, como eu já tinha mostrado, o efeito spin-pump medido na platina dá essa curva aqui bonita, que aparece até as ressonâncias pequenininhas lá na frente. Essa é a tensão medida com o campo magnético no sentido. A gente inverte o campo magnético e a tensão inverte, e se o campo magnético estiver a 90 graus, não tem tensão. Então, esse é o efeito spin-pump em Yale platina. E aí nós pusemos no lugar da platina irídio-manganês, que é um antiferromagnético metálico. E medimos o efeito, e o efeito é muito grande. A tensão é maior do que no platina. E veja que os modos, a ressonância de onda de spin aparecem muito fortes aqui
irídio manganês. A partir dessas medidas, nós calculamos o ângulo de spin Hall do irídio manganês. Ela é comparável com da platina. Esse trabalho é de 2014 e foi o primeiro trabalho de espintrônica no antiferromagnético. O outro trabalho não foi feito por nós. Ele é do efeito spin-Seebeck, mas nós fizemos a teoria. No material antiferromagnético, nós temos 2 modos de Magnus. Num modo de Magnus, o spin de uma rede precessiona num sentido, da outra no mesmo sentido, num certo ângulo entre eles. Esse é chamado modo alfa, enquanto o modo beta, os ângulos são o inverso, são invertidos. A precessão o ângulo é maior na subrede de baixo. Esses 2 modos carregam corrente spin com sentidos opostos, porque um deles carrega spin para baixo, o outro divide spin para cima. Vamos considerar um material antiferromagnético, fluoreto de manganês, que tem spins para cima e para baixo, em 2 subredes. Ele tem 2 modos. Fluoreto de manganês, desculpa. Fluoreto de manganês tem os 2 módulos degenerados com campo magnético nulo. Sem campo magnético, eles são degenerados. E, portanto, se eu tiver algum mecanismo de corrente de spin, como os 2 modos têm a mesma... Eles são degenerados, eles tendem a se cancelar sem campo magnético. Mas se nós aplicamos um campo magnético, aí a frequência de um modo vai subir, a do outro modo vai baixar, nós não temos a degenerescência, e aí a corrente de spin pode ser diferente de zero. Então, em 2016, o grupo do Axel Hoffman, de Argonne, mediu o efeito spin-Seebeck em fluoreto de manganês. Mediram a tensão, variando o campo magnético e tendo uma diferença, e tendo uma temperatura fixa na amostra, e tem esses resultados aqui. E também fizeram medidas fixando o campo magnético e variando a temperatura. E tá aqui, o trabalho deles foi publicado em março de 2016, e nós fizemos a teoria usando aquelas equações que eu mostrei anteriormente, a relação de dispersão para fluoreto de manganês, e a teoria explica bastante bem, qualitativamente, o experimento dele. Esse trabalho também saiu em 2016. Em antiferromagnético, nós temos uma situação interessante. Óxido de níquel, que é um material de ferromagnético a temperatura ambiente, ele tem 2 modos não degenerados. Eles não são degenerados e, portanto, é possível ter corrente de spin transportada pelos 2 magnons, mesmo sem campo aplicado. Então, nós resolvemos fazer experimento com óxido de níquel aqui em Recife. Pegamos, então, um filme de óxido, crescemos um filme de óxido de níquel por sputtering em cima de silício. Aqui colocamos vários materiais metálicos, platina, permalói, tântalo, irídio, manganês. Aqui o módulo de Peltier, que cria uma diferença de temperatura. Fizemos medida da tensão, medida aqui, e a tensão varia com o material, varia com o campo magnético. Veja que a gente tem aqui a forma da curva de esterese. Varia com a diferença de temperatura, varia com o ângulo do campo magnético, e fizemos, então, medidas detalhadas da temperatura ambiente. Publicamos um trabalho teórico abrangente sobre o efeito spin-Seebeck
em ferromagnetos e antiferromagnetos, e explicamos, então, quantitativamente vários resultados. Eu cheguei na minha hora, eu vou pular o último tópico, porque eu acabei ficando muito tempo na apresentação, que eu quis explicar com cuidado para vocês. Essa apresentação eu posso mandar em PDF para vocês, e quem tiver interesse pode ver a apresentação toda. Quem tiver interesse, podemos discutir depois, mas eu pulo para as conclusões. As conclusões são, então, que a spintrônica está abrindo novas fronteiras com a descoberta de fenômenos inusitados, envolvendo corrente de carga, corrente de spin, corrente de calor, e oferecendo boas oportunidades para pesquisa básica e aplicações integradas com a eletrônica. Isto aqui é uma figura de um artigo do ano passado, desse time aqui, internacional, em que eles fazem uma revisão do Journal of Magnetism and Magnetic Materials, da possíveis acoplamento dos spins com interação spin-órbita, manipulação com campo elétrico, interação com onda eletromagnética, separação de bandas, influência de gradiente térmico, influências geométricas, dinâmica de rotação também, e assim por diante. Essa área tem tido uma atenção cada vez maior da comunidade científica. Existem vários livros voltados para pesquisadores, aqueles em que cada capítulo é escrito por um pesquisador diferente, bem específico, mas eu tive muita satisfação de, no ano passado, publicar um livro-texto pela Springer chamado Fundamentals of Magnonics. E, Márcio, aquela curva que nós nunca publicamos está publicada, as duas curvas estão publicadas nesse livro, lá no final, citando os autores, mas dizendo que acho que eu botei que não foi publicado. Então, esse é um livro-texto que começa lá do comecinho, com noções de Magnus, e no final, então, o último capítulo é voltado para spintrônica. Eu termino, então, agradecendo a atenção de vocês e mostrando aqui os colegas que eu mencionei anteriormente, Fernando Machado, Roberto Rodrigues, Antônio Azevedo, José Holanda, que fez experimentos importantes, hoje é professor na Federal do Espírito Santo, Joaquim Mendes, que fez vários trabalhos conosco, ainda faz, é professor na Federal de Viçosa, Luiz Leão, que é professor em Caruaru, Obed Alves, que está fazendo um pós-doutorado em Groningen. E agradeço, então, a atenção de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Bom, eu convido a todos, então, a abrir os microfones e dar uma salva de palmas para o professor Sérgio. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Grande prazer. Ótima apanhada aí. Como se diz, pegou na mão, né, e levou até muito longe. Muito obrigado, Sérgio. Bom, eu vou abrir para perguntas a nossa audiência. De preferência, perguntas no áudio, né? Mas também quem for tímido e quiser escrever, eu posso ler as perguntas. Mas estamos entre amigos, né? Não precisa de timidez. Bom, alguém quer começar? Eu quero. Por favor, professor. Como eu sou fora da área, eu fiquei bem impressionado com aquele início, onde você explica ali a importância da magnetoresistência gigante que apareceu, os efeitos de spin levaram a isso. Agora, eu fiquei curioso ao mesmo tempo para saber o seguinte: e o que se vai fazer no futuro? Como é que se vai miniaturizar mais os componentes? Será que chegou ao fim porque o spin esgotou as possibilidades? O que você acha que pode ser feito ainda para
para aumentar os efeitos de magnetização de um ponto de vista físico fundamental? Jazão, obrigado aí por sua pergunta. Eu vou responder mencionando um fato que eu não chamei a atenção quando mostrei aquele slide. O experimento do Babish foi feito com multicamadas metálicas em baixíssimas temperaturas, temperatura de ânion líquido. E para a magnetoresistência variar 50%, eles tiveram que aplicar um campo de 20 kV. Então, certamente, muita gente viu aquilo naquela época e disse, isso não serve para nada, né? Porque eu preciso de um campo de 20 kV, preciso esfriar a amostra em 4 Kelvin, isso não tem nenhuma aplicação. Bem, eu comentei também que o Greenberg publicou um trabalho um pouco depois, mas não disse por que o trabalho dele foi publicado depois. Ele tinha pedido a patente do efeito, porque ele viu que podia ser usado para detectar campo magnético. E ele pensou o seguinte, um dia alguém vai fazer um material que eu consigo virar com campo magnético de 100 extra, 50 extra. Então, ele não publicou o trabalho dele logo, porque ele estava esperando a patente dele. E ele morreu rico. Ele morreu rico, não prolongou a vida dele, ele morreu meio cedo, né? Não tinha 80 anos, mas morreu rico, porque cada cabeçote desse, durante um certo número de anos, que era vendido e alguns centavos de dólar para a conta dele. Então, como eu falei, algumas descobertas só vão ter uma aplicação concreta muitos anos depois, quando se faz as condições adequadas. Então, no momento, o que está acontecendo? Só tem duas aplicações concretas de espintrônica. Uma é essa que eu falei. A outra é na chamada memória de acesso aleatória magnética. Qualquer computador tem uma memória de acesso aleatório feita por semicondutor. E essa memória é acessada rapidamente, enquanto o disco rígido demora mais tempo para acessar. Então, hoje existe memória de acesso aleatório magnética, em que a informação fica gravada permanentemente. E só há 2 anos se conseguiu fazer uma memória de acesso aleatório que funciona com efeito túnel e funciona com várias das coisas que eu mencionei, mas também com outras coisas que eu não falei, e que daqui a alguns anos vão estar nos computadores, porque a grande vantagem do acesso aleatório é que o acesso é muito rápido. Se a gente conseguir uma memória de acesso aleatório com a capacidade tão grande quanto do disco rígido, vão acabar os discos rígidos. E tem mais. Mesmo atualmente, ela já começa a ser usada, porque quando você está usando um computador e vai desligar, o computador tem que fazer o boot para desligar, para botar tudo lá no disco rígido, e na hora que você liga, ele também demora a ligar. Com a memória de acesso aleatório magnética, isso não vai acontecer. Você aperta um botão, ele desliga. Você aperta um botão, ele liga exatamente na situação que estava anteriormente. Isso já é outra aplicação concreta. Os pesquisadores têm proposto maravilhas, né, para fazer com outras funcionalidades da espintrônica. Eventualmente, alguma delas vai se tornar realidade. Não sabemos. Ótimo, Sérgio. Tem uma pergunta da Juliana Silva. Ela pergunta, professor, existe análogo para o ângulo de spin Hall, a eficiência da criação da corrente de spin no efeito Seebeck de spin? Não, Juliana. O efeito Seebeck de spin é simplesmente a geração de uma corrente de spin por um gradiente térmico. Mas para nós medirmos esse efeito, é preciso ter a conversão da corrente de spin em corrente de carga
pelo efeito spin-Hall inverso. Então, o spin Seebeck é um outro fenômeno, mas ele só é observado, praticamente só é observado, com a ajuda do efeito spin-Hall inverso. Tem uma curiosidade. O efeito Hall de spin, ele parece muito com a detecção de Mott, né? O efeito de Mott, quando você tem um feixe de elétrons sendo espalhado por um átomo pesado. Qual seria a diferença do efeito Hall de spin para esse espalhamento de... Veja, a grande diferença é a dependência no spin. Então, ele depende do spin e ele só existe em materiais que têm uma interação de spin-órbita grande. E é um efeito de matéria condensada, de transporte de elétrons, né? Transporte de elétrons na matéria condensada. Matéria condensada. Perfeito. Você estava respondendo ao professor Jason, eu estava lembrando você falou das enormes possibilidades que os pesquisadores estão vislumbrando. Uma delas é relacionada a esses skirmions, né? E é proposto memórias baseadas nessas partículas, né? Topológicas. Os skirmions são resultado da forte interação spin-órbita, mas também de uma interação que foi proposta há muito tempo e que só nos últimos anos passou a ser vista concretamente, que é a interação de Zalozhsky e Moria. A interação de exchange tende a fazer os spins ficarem ou paralelos ou antiparalelos. No material ferromagnético, eles são paralelos. No antiferromagnético, são opostos. A interação de Zalozhsky e Moria faz os spins ficarem perpendiculares entre si. Então, eles criam, né, isso que o Márcio falou, a possibilidade de, em filmes, tudo é feito com filme, né? Você tem, então, essa orientação que acaba possibilitando a existência de uma excitação que chama isso skirmion. Skirmion vem de skirm, que é um efeito de partículas elementares. Aliás, tem vários efeitos de matéria condensada que materializaram efeitos propostos para partículas elementares. Interessantíssimo. Inclusive, houve uma palestra, eu acho que a anterior tratava disso, mas do ponto de vista de teoria de campos e partículas. E realmente materializa nesses sistemas de matéria condensada. Né? Muito interessante. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que a gente já extrapolou um pouco o tempo aqui, mas queria agradecer mais uma vez, professor, um grande prazer. E, bom, vou interromper a gravação. Eu agradeço a você, Márcio, e todos vocês aí. Tarde da sexta-feira. Sabe por que o nosso colóquio em Pernambuco também é sexta-feira às 4h? E nós criamos esse colóquio na sexta-feira às 4h há muitos anos. Eu acho que Jason já deu um aqui há muito tempo, né? E na sexta-feira às 4h pelo seguinte, como vocês sabem, sexta-feira à tarde a gente vai jogando para o alto, principalmente aqui no nosso clima e tal. Então, o nosso colóquio inicialmente era quarta-feira. Eu falei, não, vamos mudar para sexta-feira. Nós oferecemos o lanchinho antes do colóquio. Então, as pessoas ficam para o lanchinho. Atualmente, tem lista de presença no colóquio. E as pessoas têm que ficar trabalhando um pouco mais até sexta-feira, porque vão ter o sábado e domingo para descansar. Então, a sexta-feira deve ser bem aproveitada. Então, agradeço a vocês todos que estão aqui até essa hora. Maravilha. 17h30. Não vejo a hora de fazer um colóquio com lanchinho também aqui em João Pessoa. Não virtual. Não virtual, colóquio presencial. Não, o lanchinho não virtual. O lanchinho, por favor.
Então tá bom, pessoal. Satisfação em vê-los aí. Grande satisfação, professor. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Grande Tchau. abraço.